Boa tarde a todos. Não, eu não vou mais falar, não. Meu nome é Daniel Sacramento, sou professor de biologia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre moluscos, certo? E é o seguinte, a partir deste grupo, nós vamos começar a ter grupos de animais que servem de alimento para o ser humano. Claro que bom, eu nunca vi ninguém dizer que come medusa ou água-viva. Nem gostaria de ter uma ascaris no intestino, mas creio eu, né? O primeiro grupo da qual nós podemos nos alimentar. Vamos lá. Os moluscos. Tá? Quando eu falei do gênero Bionfalaria, que é o vetor lá do Cystosoma amazônica, ele é um molusco. E o mosquito culex, então ele é ortrópode. Eu vou falar por agora depois deles. Vamos falar primeiro que é molusco significa corpo mole, molusco ou molusca. Certo? Molusca é o nome em latim molusco, significa corpo mole. E, geralmente, o corpo dele em si, ele é mole. Por exemplo, um caramujo bionfalaria. Ele em si é mole. E o corpo fica meio que impregnado com uma casca, que aí precisa de algo rígido, um esqueleto. Nossa, nunca mais ouvimos falar desse nome. Só nos poríferos. Veja que os outros grupos não têm esqueleto. E aqui ele já começa a aparecer, só que agora um exoesqueleto. O esqueleto começa de fora para dentro. Calma lá. Porífero já deu uma ideia. Opa, esqueleto interno. Vou me manter nessa posição, porque ele é fixo lá, porífero. E aqui o molusco ele tem um esqueleto externo, porque o corpo dele já é muito, mas muito mole, ao ponto de ele ser muito frágil para predadores. Aqui um cefalópode, um polvo ou lula. Aqui aqui uma concha, que pode ser de uma lagosta, pode entrar numa concha dessa, certo? Ou algum, às vezes, pode ser de caramujo também, mas aqui por ser cara de ser um ambiente perto de água do mar, tem cara mais de ser uma lagosta ou um animal semelhante. Vamos lá. São polvos, lulas, mexilhões, ostras, caramujos e lesmas. Veja aqui, isso aqui é comestível. E escargot, né? Aliás, todos eles. Eu esqueci o nome de uma lesma que existe, da qual ela é fitófaga, ela se alimenta do mangue. Pesquisem aí, que ela se alimenta das plantas do mangue. E marisqueiros aqui no Brasil eles se alimentam, que descendentes de índios, né, de cultura tradicional, eles se alimentam, pessoas se alimentam dessas plantas. Ela é bem grossa mesmo, tipo, quase da grossura do meu braço. As jovens são bem fininhas e as pessoas se alimentam delas. E a grande quantidade de proteína, rica em proteína. Do gostinho meio azedo, não experimentei, mas quem experimentou me falou. Então vamos lá. Geralmente possui concha calcária. Geralmente. Se é geralmente é o quê? A regra é: tem concha calcária, é molusco. Exceção, tem exceções. Então, calma lá. Corpo do mole, pé, massa visceral e cabeça. Massa visceral é tudo que não é pé nem cabeça. Se não, se é sem pé, sem cabeça, é massa visceral. E tem simetria bilateral. Massa visceral, por exemplo, os pés, que isso aqui tudo é o pé, cabeça. Aqui é o pé, aqui é a cabeça e aqui é a caudazinha. Aí daqui, essa região toda é massa visceral. É um padrão deles, viu? Tem as formatações distintas, espécie a espécie, de grupo a grupo. Aqui é uma classe, olha lá, reficofagem.
São dioicos, a maioria monoicos, certo? A maioria são dioicos, ou seja, um macho, uma fêmea. Monoico, hermafrodita. Em regra, são machos e fêmeas separados, que acasalam e geram prole fértil. Exceção de alguns que são hermafroditas e acasalam e geram prole fértil. Olha lá, a maioria são macho e fêmea separados. Massa visceral recoberta com prega epidérmica carnosa, manto ou palho, onde forma-se a coxa calcária. Essa região daqui, ó, próxima à coxa. Você tem a pele, aí você forma meio que outras camadas de pele, que é o manto, e nela, o objetivo dela é formar uma concha de calcário. Da alimentação do bicho, formar essa concha, certo? Entre o manto e a massa visceral, há espaço denominado cavidade do manto ou palial. Por isso que ele tem um nome que é manto ou pálio. Estranho. Mas vamos lá. Com uma função respiratória. Olha que interessante. Tem a ver com o aparelho respiratório dele. Olha lá, respiração cutânea. Olha lá, já estamos tendo uma ideia de respiração. Ele respira pela pele. Quando eu for falar de minhoca, respiração cutânea, aí vai ter. Eu vou fazer explicação melhor sobre isso. Olha lá, respiração cutânea são as lesmas. Os mexilhões é branquial, ou seja, branquial, ele está debaixo d'água, viu? A cutânea, ele está na atmosfera, ele se respira pela pele, não pode ser debaixo d'água. E pulmões, caracóis terrestres, que são também terrestres, letras terrestres e caracóis terrestres. Aqui o exemplo são os mexilhões, que são aquáticos, mas dos animais que eu citar aquático, certo? É porque ele respira por brânquias. Olha lá, sistema branquial, que nós vamos explicar mais à frente. O sistema digestório é completo pela primeira vez, de novo, é o sistema digestório completo. Olha lá, o animal está, os seres vivos estão, os animais no geral estão evoluindo, adquirindo habilidades específicas até chegar ao ser humano, com toda uma gama do maior ápice possível de evolução dos seres vivos na Terra. Na boca, a língua com rádula, certo? É como se fosse uma língua, olha, com dentículos, a língua, que é a rádula, e tem dentículos para ralar, alimentam em regra. Você já está vendo que tem meio que o início de uma arcada dentária e você tem a língua, o aparelho bucal já começando a se transformar, um melhoramento do sistema digestório, já que ele é completo, os quais retiram partículas da água por filtração. Os camarões fazem filtração, tem respiração branquial, só que eles são artrópodes, viu? Cuidado aí, tá bom? E vamos fazer um comparativo, tá bom? Acabou aqui, antes de começar os anelídeos, credo em cruz. O que foi que eu fiz? Tá, vou separar aqui um pouquinho. Eu deveria estar me organizando melhor, mas enfim. Vou transformar essa apostila em PDF, organizá-la bonitinha aí. Ficar bacana para você estudar. Os grupos, por que é importante? Porque é o seguinte, vai que eles enchem o pé no saco e peguem. Bom, se tem a ver com alimentação, alguns caramujos podem ser transmissores de doenças e nós não sabemos. Então, olha lá, vamos lá. Alguns moluscos, né? Muitos deles, na verdade, por exemplo, a ostra, todos eles, se não forem bem cozidos, é aquela mesma lógica, tem que ser bem cozido, em água bem cozida, para poder a toxina que existe neles, porque eles têm toxinas, muitas dessas toxinas precisam ser retiradas, as glândulas que produzem essas toxinas. Então a pessoa não é para comer, peguei a ostra e já vou metendo na boca e comendo. Calma lá, nem todas são assim, certo?
Nem todos são assim. Existem culturas tradicionais que os indivíduos eles já sabem quais espécies, eles dão um nome específico da espécie, apesar do nome ser um nome popular, para se alimentar, mas não é tão fácil assim não. Tem que ter todo um preparo para garantir 100% que a pessoa não vai ficar doente ou passar mal ou morrer depois de se alimentar de um molusco. Escafópodes. Lá vou eu com meu analfabetismo. Bom, continuando, classes, vamos falar agora de uma tabelinha, certo? São os escafópodes. São marinhos e de corpo com concha tubular, certo? No caso, formando um tubo. Na praia, quando você for, aqui em Aracaju tem muito, os dentalhos. Creio eu que sejam eles. Na verdade, não chega a ser não chega a ser um tubo, mas um cone. Certo? Forma um cone. Na ponta fininha, e eles ficam escondidos debaixo d'água. Ficam muito perto entremareiam, quando a água é o limite da água até a água e a areia. E quando você vê um monte de buraquinhos, são eles, os dentálios ali. Claro que podem ter várias outras praias no mundo, né? São os dentálios ali, fazendo parte do ecossistema da região. O gastrópodos nós já conhecemos, que são os caracóis, lesmas, certo? São os dois. Então, é marinho do ciclo terrestre, que eles estão amplamente distribuídos no ecossistema. Univalves, ou seja, tem uma valva, ou não tem valva, certo? Se a lesma é terrestre, ela não tem valva. Os univalves, essas válvulas são importantes para a respiração. Entendeu? Pé achatado e cabeça com 2 pares de tentáculos. Lá o caracolzinho, ali são tentáculos do caracol. Ali serve para órgão sensorial, olfato e visão. Ele não tem olho, então aquilo ali é o olfato. Ele cheira e observa com aquilo ali. São os órgãos de olfato. Continuando. Vamos falar aqui do finalzinho de molusca. Classes. Os escafópodes, certo? São marinhos e o corpo com coxa tubular, dentálios. Dentálios, quando você for na praia, você vai encontrar, muitas praias, você vai encontrar um orifíciozinho lá na região entre marés. Assim, região, não é entre marés, mas é a região intermediária lá que a água vai, bate e volta, vai e volta. Aquela região máxima que a água consegue chegar. Eles vão estar lá, os buraquinhos no chão. Você vai encontrar uns tubinhos, certo? Uns coninhos de calcário. E dentro desse calcário você vai ver um negocinho assim meio achatado para fora, querendo entrar. É o pé dele, do tentário. Ele é bem fininho, magrinho, fininho com um pezão. Certo? Aqui são os gastrópodes, ou é caracol, é lesma. Caracol aquático, lesma terrestre. Existem caracóis terrestres também. O pé é achatado, certo? Aquele padrão de caracol que eu mostrei anteriormente. Cabeça com 2 pares de tentáculos em ambos, viu? As lesmas têm um tentáculozinho menorzinho. O caracol você vê, né? Que eu tenho um tentáculo. E aqueles tentáculos têm os sensores de visão e olfato, certo? São importantes para sentir cheiro e ver. Vi que ele é univalve, certo? Com relação à filtração e respiração deles. Olha lá, filtração. Univalve aqui é bivalve ou pelecípodes. Ostra, marisco e mexilhão.
vê que aqui são comestíveis e transmitem doenças. Você vê que todos eles até aqui, escala evolutiva, poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumitos, eles fazem mal ao ser humano. Ou não vão fazer muita diferença. A partir daqui que eu disse molusca, que pode ser comido, a partir de bivalves, você tem uma maior percentagem, digamos assim, maior probabilidade, maior chance de você ter a alimentação. Mas é como eu falei anteriormente também, tem que ser bem preparada a comida. Aqui você ainda tem alguns que trazem doença, garantido que trazem doença. Aqui você pega problemas de saúde e doença se não for tão bem tratado. Aqui também, claro. Mas especificamente, caramujos, em regra, eles não consideram que eles trazem doença, certo? Para o ser humano e não são comestíveis. Aqui você pode transformar em comestíveis nos bivalves. O que acontece? Ele tem duas válvulas, a maioria é marinho, outra parte é do ciclo. Pronto. Lago e rio. Não tem bivalve terrestre. Olha lá, viu? Olha lá. O único terrestre está aqui. O único são os gastrópodos que tem terrestre. Só. O resto tudo marinho. Tá vendo? Marinho, marinho, marinho. E esse daqui ainda é do ciclo. Ou seja, todos os outros são de ambientes aquáticos. Aqui no bivalve tem classe única sem rádula. É classe única. Não existe outra classe. Brânquia para respiração e captura de alimento. Tipo, eles fazem uma dupla filtração da água. Dupla válvula, bivalve. Cabeça pequena. Entendeu? Aquelas conchinhas fechadinhas que você encontra na praia, fechada inteira. Que vai lá, ele vai a às vezes a pessoa diz, olha uma ostra. Pode ser um bivalve. Ok? Chama de bivalve. Cefalópodes, céfalo de cabeça e póde de pés. É os cabeçudos do pezão. São marinhos com corpo sem concha externa. Sem concha, a maioria não tem concha externa. Lula e molusco. Lula é o lula molusco, perdão. É as lulas ou as lula ou não esqueci outro nome agora. Que é igualzinho, a aparência não é igual. Polvos ou lulas. A cabeça é volumosa. Espero que não seja tanto quanto a minha. E os pés são transformados em tentáculos. Olha lá, eles lembram um pouco os quinidários. Os quinidários já tem uma formação assim, um pouco. Mas não é cefalópode, ok? Polvos, sépias e náutilos. Pronto. Essa concha aqui pode ser de um náutilus. Náutilus, muitas pessoas pensam que é um caramujo, mas não é gastrópoda, ele é cefalópoda, certo? Ele tem uma aparência assim, só que vive dentro de uma concha. E ele, quando se projeta, ele empurra. E os náutilos são muito importantes para estudar paleontologia, quando for falar. Bom, na prova vai ter aquela questão, vai ter todo aquele emaranhado de historinha. Ah, encontraram umas arcadas, uns ossos de cefalópodes lá no meio do Acre. Você olha assim, como assim no meio do Acre? Mas não tem mar lá. Pois é. Né? Havia mar na época das transformações dos continentes. Entendeu? Eles vão botar de um lugar que nada a ver. Citei Acre por citar. Só de nível didático, mas pode ser num lugar nada a ver. Que você tem certeza que não tem mar
E você vai achar estranho, Chico, não tem mais, então é gastrópodo, é cefalópodo, mas cefalópodo é marinho, ele nem é do cícola. Como é que ele vai ser terrestre? Pois é, pegadinha, viu? Pegadinha. Pesada aqui, viu? Pesada mesmo. O que acontece? Aqui é uma lula mesmo. E daí tem os gastrópodos, os cefalópodos, entenda que eles possuem uma concha interna, uma concha, não assim, né? Mas essa parte de proteção por dentro da cabeça. Lembre, parecido. Eu não estou dizendo que é o meio que um crânio, pelo amor de Deus. Nem análogo. Estou dizendo que já é uma ideia que é encefálico, então já formando encéfalo. É a ideia de ter um endoesqueleto, digamos assim, entre aspas, entendeu? Já vem daí. A ideia evolutiva. A evolução chegou e pensou, pô, aqui já botei um esqueleto para fora, vou botar um para dentro agora. Então, e outra coisa, eles são muito inteligentes, desenvolvimento cerebral muito grande, os cefalópodos. E os pés, que são tentáculos, projeções, captura de presas, luta contra predadores e locomoção. Só que a locomoção dos cefalópodes é interessante. Além de ele jogar os tentáculos, ele também usa um meio de um pulsátil. Ele expele o líquido ou algo que o projete para o lado oposto que ele expeliu. Certo? Serpes náuticos e povos. Bom, ficando por aqui, obrigado pela paciência. Fiquem com Deus, estudem bastante. Tchau, tchau.